Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao meu podcast De Frente Comigo. É uma honra, uma satisfação incrível ter a sua audiência. Mas eu tô sabendo aí que tem gente que tá assistindo e ainda não é inscrito aqui no canal. Ô meu filho, vai lá se inscrever, se inscreva no canal, dê o seu like e ative as notificações. É esse sininho que aparece pra você, viu? E tá rolando a promoção, viu? Se você ativar o sininho, vai concorrer na hora a boas vibrações, boas energias. Então aproveite essa promoção e ative o sininho, meu filho. Fique por aí, fique à vontade, se sinta em casa, sabe por quê? A partir de agora, é De Frente Comigo. E de frente comigo está uma pessoa super especial. Esse podcast vai mexer um pouco com a sua mente. Esse podcast pode te trazer dúvidas, e aí eu, inclusive, já deixo aqui bem claro que você pode mandar as suas perguntas aqui nos comentários, que o nosso personagem, aliás, a nossa personagem vai responder tudo. Agora, sem muito lero-lero, eu quero apresentar para vocês, nós estamos aqui com a doutora Michele Santiago, a nossa psicóloga. É um prazer estar com você aqui, Michele. Bom dia, Pablo. É um prazer para mim também. Satisfação incrível. Eu tava doido para trazer uma psicóloga aqui, primeiro para dar uma orientação para nossa equipe, que tá meio descontrolada aqui. Depois você dá uma consultoria pra gente aqui. Pode deixar. Em segundo lugar, vamos combinar. Em segundo lugar, eu gosto muito desse papo. Eu acho super bacana a gente falar sobre a questão emocional, sobre valorizar, inclusive, o personagem da área da psicologia. Então você vai ser um divisor de águas para todos nós aqui, viu? Ai, que bom. Agora, o povo quer saber sobre essa questão, mas antes de falar do seu negócio, da sua atuação, eu queria que você falasse brevemente sobre quem é de fato a Michele Santiago, Menino dos Santos. Uma mulher no seu auge dos 40 anos, no auge do sucesso aí. Conta um pouco sobre você, Michele. Então, eu sou cristã, sou mãe, né? Sou casada com o Fábio, o amor da minha vida. Eu comecei a minha vida profissional estudando direito. E uma professora do direito falou comigo, eu acho que você é psicóloga, né? Eu já tinha esse olhar dentro da faculdade com o outro, e aí fui procurar o curso de psicologia. E aí eu me encontrei no mundo, atendendo a sociedade, trabalhei em várias áreas da psicologia, na parte organizacional, de treinamento, de desenvolvimento. Hoje eu estava contando, né, para a assessoria que me ajuda na parte de marketing agora, nesse novo momento, que eu já trabalhei até na Polícia Federal com aplicação de testes para porte de arma. Olha só que bacana. Então eu tenho aí uma larga experiência aí nessa parte de carreira. Já fui diretora comercial, gerente de treinamento e desenvolvimento, a parte do RH, já trabalhei para o Detran com aplicação de testes. Então, assim, tem muita coisa dentro da psicologia por onde eu andei até chegar na Hall DVA. Que legal. Eu sei também que a doutora Michele é mãe, né? Tem uma trajetória familiar e que concilia um pouco com esse sucesso todo que você está nesse momento, né, Michele? Sim, eu tenho um filho de 4 anos, o Fábio Filho, e eu tenho a Rebeca de 2 aninhos. Que chique, hein? Isso. E é um desafio tanto, né? É. Como é que foi nesse período? Eu sei que a área da psicologia foram um dos profissionais que mais tiveram um alcance nesse tempo, né? Principalmente para a questão emocional das pessoas. Você teve muito atendimento virtual, né? Como é que foi lidar com a casa, família, filhos e os clientes, né? Os pacientes? Eu costumo falar que a gente olhar para a psicologia é sempre um olhar humano, né? Então a gente consegue, dentro desse olhar humano, transitar na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. E uma coisa que me ajudou muito nesse momento das gestações, dessa primeira infância das crianças, é que esse é o primeiro lugar onde eu estou aparecendo. Então, até hoje, ninguém conhecia Michele Santiago, Menino dos Santos. Verdade, você me confidenciou isso nos bastidores, eu achei interessante. E um prazer pra gente também estar dando essa estreia na sua inserção digital, né? Isso. Que bacana. Até então eu tenho um Instagram assim meio apagado completamente, né? E a gente está começando aí contar para o mundo um pouquinho o que a gente faz. Que legal. Né? Eu sempre tive uma ajuda muito grande para cuidar das crianças.
O meu esposo, o Fábio, separa lá no estacionamento. Exatamente. Inclusive, tô em débito com ele. Ô, Fábio, eu acabei de saber aqui que você é proprietário do estacionamento ali na Avenida do Contorno, né? No F2. Ali, pois é. E eu já parei em algumas ocasiões, só que eu tô parando um pouco mais pra baixo, é porque tem uma parceria ali com a empresa onde eu trabalho, então sobram umas vagas lá, mas sempre que eu puder vou dar preferência aí. Então, fica registrado aqui pro Fábio. E quero conhecê-lo pessoalmente também. Ok. Agora, deixa eu aproveitar essa vírgula, que eu quero entrar nessa área, justamente mostrar essas profundezas no digital que você agora pretende, né, acessar. Mas deixa eu dar um recado importante aqui, senão eu esqueço. Ó, quero agradecer imensamente o nosso parceiro LF Studio, que estão com a gente aqui desde o início dos nossos podcasts aqui de Frente Comigo. Então, agradecer ao Léo, agradecer ao Chiquinho. Alô, LF Studio, minha gratidão eterna por estarem comigo nesse projeto. Eu quero agradecer também o nosso patrocinador, Divina Esfirra. Alô, Fernandinho. Meu, muito obrigado por estar com a gente aqui. A Divina Esfirra tem no Sion, tem no Sagrada Família, tem no Floresta. Para você que quer uma esfirra de qualidade, tá aí, @Divina Esfirra. Esse é o @, faça seu pedido e prove, ó. É deliciosa demais. E para fechar, agradecer nosso querido Pedrinho Baterias, que também tá nos apoiando nesse podcast. Pensou em baterias? Pedrinho Baterias. Agora, volta para cá, que eu quero ouvir essa moça. Então, eu achei interessante a sua história. Nós vamos aprofundar um pouco da sua trajetória profissional, que já começa aí falando dessa união com seus amigos, na Psique, que foi uma ideia de vocês, né? Mas eu queria entender melhor. Você, como psicóloga, não entrava na rede social? Você não acessava essas áreas? Você achava que não era conveniente? Ou você mesmo decidia ficar por fora, nos bastidores, por estratégia mesmo, profissional? O que acontece? Eu sou palestrante e é uma coisa assim tão mágica, porque eu faço uma palestra em um local e essa pessoa me convida para outro local. E aí isso cria uma rede de pacientes. E eu não dava conta de abarcar essa demanda. Então eu monto um negócio chamado Psique. O que seria a Psique no primeiro momento, assim? Eu saio da faculdade e crio um pouco a ideia da Psique. Foi bem saindo da faculdade? Sim. Paralelo com os outros trabalhos, né? Certo. Porque a clínica... E já fazia palestra nessa época? Já. Da faculdade? Da faculdade. Que legal. Tem imagens, inclusive, aí. Coloca pra gente imagens das palestras que a doutora Michele vem fazendo nos locais, né? Foram imagens que você mandou, que eu tive acesso. Que legal. Essas são imagens. Então, aqui a gente tem a minha família, meu esposo, os meus filhos, o Fábio Filho, a Rebeca, né? O meu esposo ali também comigo. Aquela foto foi no Natal. Essa aqui do Natal? Isso. Ah, sua família é muito bonita, bacana. Os meus pais, Maria da Conceição. Seu pai tem cara de sargento da Polícia Militar? Ele já foi do Exército. Já foi lá, já. Então, estilo militar mesmo. Já. E saiu do Exército pra casar. Olha, tá certo aí. Não é? Foi pro outro comandante, né? Isso. E graças a Deus, porque do fruto desse amor... eu nasci, né? Legal, tá Eu tenho um irmão, Fábio também, chama meu irmão. Meu marido chama Fábio, meu filho chama Fábio. É mesmo, Fábio Júnior. Olha só. Lá em São Brás do Suaçuí. Essa imagem ali que você tá dando na palestra, você tava na faculdade ainda? Não. Ali já tava mais experiente. Eu já tô... Isso foi no interior? Foi em São Brás do Suaçuí. Ah, que legal. E são palestras dentro da igreja? Escolas. E muitas vezes, aí eu vou entrar nessa área que eu acho interessante demais, trabalhar com a psicologia e com a fé cristã, que eu acho que é uma coisa que está atrelada, né? Uhum. E as pessoas conseguem discernir isso? Como é que é atuar dessa forma dentro da religião? O psicólogo em si, na sua formação, na sua ação enquanto psicólogo, ele não pode transcender o fazer da psicologia com nenhum fator de religiosidade. Então, quando eu entro com a psicologia dentro da igreja, vem mais com um posicionamento da psicologia sobre determinado assunto. Entendi. E é importante, eu acho que a fé está ligada em várias áreas da nossa vida, né? E tem coisas que as pessoas às vezes chamam de energia, mas eu vejo como fé. Outros chamam de vibração, mas aquilo para mim é fé. Uhum. Então é meio que a mesma coisa, mas trabalhando com um ser divino, que são as pessoas, né? Que legal. Então vamos sair um pouco disso, que agora eu quero entrar e entender um pouco mais quando foi criada essa Psique. Então ali você já era palestrante, você já tinha uma certa experiência e decidiu se reunir com mais 5 amigos, seria isso? Isso, eu me reuni com 5 colegas, eu fui convidando, né?
Quem quer participar comigo? Quem topa vir para esse plano? Mas eu já pensava num plano muito maior. Eu não tinha musculatura financeira e nem braço para fazer tudo que eu queria. Mas você já sabia onde você queria chegar? Queria, já sabia. Eu tinha certeza que eu ia chegar. E aí eu achava uns malucos que compravam sonho comigo. Que legal. E aí eu chamava, né, a turma. Então eu tenho aí 5 que estão comigo, assim, dos 5, 3 estão comigo até hoje. O Roberto Lara, a Rose Lara, o Eduardo. Então eu tive alguns parceiros que continuam comigo até hoje. É uma parceria longa já. Desde a época dessa fundação da Psique. A Psique então era uma clínica, o que era de fato? A Psique, eu tinha uma estrutura física, onde a gente atendia pacientes no presencial lá, e esses parceiros psicólogos também tinham a opção de sublocar um local para atender o paciente com mais commodity para o paciente. Eu sempre tive esse olhar de entregar para o paciente mais, né? Eu não tenho muito aquele conceito de que é meu negócio e a banda vai tocar do jeito que eu quero. Eu preciso olhar para o ser humano e tentar extrair em mim o que a gente pode entregar para ele de melhor. Eu sempre tive essa visão, porque eu sempre tive essa falta nos serviços que eu buscava. Então eu falava, gente, aqui tem uma dor, e eu vou resolver esse problema. E aí chega a Raul Devier. Olha só que bacana. Eu achei interessante que no início você disse que a sua professora de Direito, você chegou a cursar o Direito, não foi isso? Isso, na Pontifícia. Ela identificou ali que você seria uma boa psicóloga. Quais seriam os aspectos que levaram ela a essa conclusão? Porque eu tô te conhecendo agora. Sim. É claro que eu já te conheço como fama de profissional, como indicação, mas tete a tete agora entendendo um pouco. O que seria, então, umas deixas que a pessoa pode soltar ali que, olha, essa pessoa tem um perfil? Nós fizemos um trabalho em grupo, foi muito legal isso. E aí no trabalho a gente tinha que defender uma pessoa, a gente tinha que fazer uma acusação, era como se fosse um julgamento. E nesse trabalho, na hora que finaliza o trabalho, eu sento do lado dela e pergunto para ela, professora, eu queria entender o que leva um ser humano a fazer isso? Os seus questionamentos com relação à pessoa que levaram ela a esse apontamento. Mas você não poderia talvez ser um profissional do direito que teria um olhar mais empático, talvez? Sim, e aí ela me sugere a psicologia forense, olhar mais para esse lado, né? Das matérias da psicologia forense, e aí eu fico apaixonada com as leituras de Foucault, né? Eu fico apaixonada ali com o construto histórico da antropologia, da sociologia, da fisiologia, da filosofia, e aí eu começo a pesquisar sobre isso e a gente tinha uma empatia muito grande. Rosana, que ela chama, não lembro o sobrenome dela agora, e aí ela começa a me dar, sabe, Michele, você tá querendo cuidar desse caso aqui de um outro jeito, né? Não é do jeito que o direito cuida, não. Porque você vai esbarrar em algum momento na lei, isso. E ali a lei barra o processo. E aí você não tem como ultrapassar aquela etapa. Exatamente. Que você tem como pessoa. Exatamente, porque a lei ela resolvia ali o problema daquela pessoa juridicamente, isso. Mas emocionalmente aquela pessoa ia carregar, né, as dores dela e o que ela ia fazer com isso. E era esse problema que eu queria resolver, não era o problema da defesa. Você falou uma coisa que me lembrou uma reportagem que eu fiz, até entrevistei a doutora Camila Félix, uma advogada super competente, que fala sobre o abuso da lei da Maria da Penha. Uhum. E de fato ela inocentou um pai acusado de estupro da própria filha e que ficou afastado dos filhos cerca de 4 anos. Privou a família de ver as crianças. E aí entrevistei uma psicóloga forense, não te conhecia à época, senão tinha te trazido para falar um pouco. Mas existe um vazio que essas pessoas vão ficar, que ninguém vai preencher, que a justiça não preenche, que a indenização não vai compor. É um problema e tanto que o direito deve esbarrar com vários problemas parecidos, né, doutor? Isso. E eu entendi um pouco, olhando para isso, né, que tinha alguma coisa dentro de mim que queria falar. E não era dentro do direito, não era dentro das leis. Eu queria entender como que a gente podia promover na humanidade uma qualidade de vida melhor. Quando eu comecei a entender um pouquinho como que funcionava o mecanismo do nosso pensar, do nosso sentir, das nossas emoções, isso foi me aguçando cada vez mais. E aí eu troquei de faculdade. E aí foi uma briga na família. Isso acontece. Porque já tinha
né, acontecido ali um investimento muito alto, mas uma briga assim, uma briga boa, porque graças a Deus, os meus pais sempre me apoiaram, sempre. Em todas as conquistas, em todos os sonhos, eles sempre estiveram lá, acreditando em mim, colocando os créditos, né? Hoje eu brinco que o meu marido, que é um maluco, né? Porque ele investe pesado, embarca, me apoia, me levanta, e ele fala comigo, Mi, o mundo tem que conhecer sua história. Olha para você ver, eu fui trabalhar com uma psicóloga na Rodrigues Caldas, com a questão dos testes psicológicos para a Polícia Federal. Eu tinha trabalhado como estagiária em um RH. Eu montei dentro da sala dela uma empresa de recursos humanos. Essa empresa existe até hoje, da Júnia. Chama até Direção RH, vou fazer até propaganda para ela. Tá certo. E aí ela falou, nossa, que legal. E nesse momento eu saio da empresa da Júnia, vou para uma empresa de vendas. Ainda trabalhando com pessoas, né? Ainda trabalhando com pessoas. Para trabalhar ali na parte de RH. E aí, dentro desse RH, um dia um gestor fica doente e o dono fala, você vai ter que pegar a equipe para dar um treinamento de vendas. Essa equipe bate meta. Trabalhei numa fintech dentro dessa empresa, prestadora de serviço, uma fintech de São Paulo. E aí, nessa fintech de São Paulo, essa fintech, ela tinha parceria com o Brasil inteiro. A Michele, do Barreiro, psicóloga, virou campeã de vendas do Brasil. Que show, da Consil Card. Olha só que loucura. Legal isso. E aí, nesse momento, eu começo a atender mais pacientes. E aí você falou das palestras, isso, né? Igreja, empresas, escolas, sempre me convocando para esse lugar, né? De falar alguma coisa sobre o conhecimento. E com o mesmo propósito, né? Que você me disse, impactar a vida do outro. Isso. Exatamente. Eu lembro que quando eu estava na equipe cheque, a gente contratava pessoas sem nenhuma capacitação profissional. Zero. Às vezes o diretor, ele falava comigo, você é doido, essa pessoa não sabe nem falar. Oh. E eu olhava para essas pessoas como diamantes. Eu não deixava ninguém chegar na equipe e trabalhar. Nós íamos nos conectar com nós primeiro. Com o Pai Celestial. Eu lia a Bíblia com eles todos os dias. E às vezes ele falava, vai vender. Eu falava, calma, você vai ver o que vai acontecer. E aí ele dobrava a meta, a gente batia. Ele triplicava, a gente batia. Eu saí de lá no meu melhor momento. E abri o espaço de estrutura da psique mesmo. Que legal. Quando eu tô com 7 meses da psique, eu sou convidada a ser diretora comercial de uma fábrica de uniforme. E aí eu saía daqui do Barreiro, ia pra... Auxiliava ainda as duas coisas? Isso, atrás do aeroporto da Pampulha. E eu tive que abrir mão dos meus pacientes, assim, 95% da carteira, porque tem aqueles casos que o paciente associa muito com você. E eu não consigo soltar o paciente, assim, deixar ele... Tem paciente, não é o momento dele, né? Tem paciente que você sabe que se você soltar ele, ele não vai procurar tratamento com outra pessoa, porque ele vinculou com você. E você sabe daquela história, você sabe que ele sustenta, né? Igual quando teve a pandemia, a gente atendeu muitos médicos. O pessoal da enfermagem, o pessoal ficou muito dolorido, assistiu muita cena. A pandemia foi uma cena de terror aqui em Belo Horizonte, né? Foi o momento mais triste, assim, da psicologia, porque a gente precisou cuidar dos nossos colegas numa posição, né, de um olhar ali com eles, para mandar eles irem para o enfrentamento. E foi mesmo, você me fez lembrar que um momento que eu trabalhei bastante nessa época, eu perdi um amigo apresentador, eterno, saudoso Stanley Guzmán. Ele apresentava o jornal. Verdade, e eu tive que apresentar o jornal no lugar dele, sem experiência, mas eu tive que fazer. E ao mesmo tempo eu fazia reportagem de manhã e apresentava à noite. Então foi um momento de medo. Assim como você atendia seus colegas, você tinha medo também. E ali você tinha que tentar entender a mente deles, né? Trabalhar com eles. Foi realmente foram momentos difíceis. Mas passamos essa fase. Agora me chamou a atenção quando você disse que treinava o profissional e gostava até de pegar um profissional sem nenhuma experiência para você transformá-lo. É igual uma passagem bíblica até, né? Um ditado, enfim. Que Deus não escolhe os capacitados e capacita os escolhidos. É quase isso, né? Então essa forma de você conduzir, de capacitar, era o segredo da sua atuação, né?
era para mim um desafio, né? Eu conseguia enxergar nas pessoas o melhor delas. Eu nunca desistia de ninguém, né? No conceito de que Cristo não desistiu de mim. E ainda não desiste. Não desiste de ninguém, né? O Senhor, Ele nos ama incondicionalmente. Amém. Ó, e eu já quero pular, depois a gente volta nesse assunto ainda, que podcast é assim, a gente vai lá pra frente, vai lá pra trás, não tem problema não. Combinado. Você falou da psique. Eu já quero saber logo da novidade. Acho que o povo também tá querendo. Antes da gente falar da How Devier, que é a novidade daqui, eu peço ao pessoal da equipe para colocar uma vinhetinha que mostra essa nova marca, que é um novo marco na sua trajetória profissional. Tem o videozinho? Coloca pra gente aí da How Devier, que sela aí essa mudança na sua vida. Coloca aí pra gente, Léo. Qual que é o significado dessa palavra? Então, nós construímos isso com muito carinho. Chama espaço de vidas. Legal. Então, o que é esse espaço de vidas? São todas essas vidas que a gente impactou, todas essas vidas que a gente vai impactar, sempre com um olhar de cuidado e de amor com o ser humano. Então, a How Devier, ela começa mais ou menos assim. Assim que eu entreguei a minha sala após a pandemia, eu falei, eu preciso construir um lugar maior de atendimento, porque o mercado começou, de novo, a flexionar para o presencial, lembra disso? Isso. Tava todo mundo no online, todo mundo no home office. Achamos que nunca iríamos voltar para o presencial. Isso. Mas as pessoas começaram a sentir falta do contato. Então eu começo a atender num local, e dentro desse local eu me sinto muito restrita. Né? Eu gosto de oferecer para o meu paciente comodidade, carinho, cuidado. Se eu estou num ambiente onde eu não posso fazer isso, eu estou desconectada daquilo que acredito. Seu propósito. Isso. Então eu falei, o quê? Vou ficar aqui reclamando? Não, vou realizar meu sonho, vou caçar minha turma. Né? E aí a demanda começou a aumentar de maneira assim astronômica. Eu gosto de deixar isso muito bem claro. Eu sempre trabalhei no espaço das pessoas, eu nunca levei nenhum paciente de ninguém, eu nunca precisei disso. Então hoje eu tô aqui abrindo digital, não tenho um cartão de visita. Quantas vezes as pessoas falaram assim, você tem um cartão? Eu falei, não tenho. Você impactava cerca de 280 pessoas, que era um público que você atendia. Isso tudo sem um cartão de visita? Sem um cartão de visita. E como que acontecia a troca, as pessoas indicavam? Como é que era a rotina disso? Quando você quer um serviço de qualidade, pensa, seu carro estragou, você precisa daquele mecânico. Onde que você busca? Indicação. Numa indicação. Então, o meu trabalho, 17 anos de psicologia, foi todo construído na indicação. Olha só que bacana. E aí não tinha rodeio, indicou, foi, acabou. Isso. Olha só. E aí Mas você não acha que você poderia ter atendido mais, além das indicações, a partir dessas indicações? Tudo tem um tempo determinado. Chegou a hora agora. Perfeito, legal. E é exatamente isso, a gente se prepara. E hoje você está mais preparada para isso, né? Sim, aquela época também, eu estava maternando. Fábio Filho nasceu na pandemia, olha só. Então foi tudo acontecendo muito rápido. O amor montando negócio. Então nós dois construindo junto as bases. E aí sonhando, né? Nós vamos chegar lá. Né? E eu lutando com ele, ele comigo, comprando casa, trocando de carro. E vamos lutando, e vamos devagarinho. E chegou o momento agora. Né? Valeu muito a pena legal, esperar e certo, lutar. Né? Eu nunca fiquei ansiosa assim, eu tinha que estar fazendo isso agora. As pessoas falavam comigo, você tem que estar fazendo, e eu sabia que eu não podia, porque eu não queria entregar menos. Eu estou entrando agora no digital, né? E aí eu esperei, né, com paciência no Senhor, a oportunidade de estar sentada aqui para entrar no digital. Eu não queria menos. Que legal. Eu acho que o meu paciente, o público precisa disso, merece isso. Eu trabalhei muito para chegar no nível que o público merece.
né? Sempre tive esse olhar, sempre tive esse cuidado, esse amor, esse carinho. E aí acaba que você tem um outro conceito dentro disso. Então você já chega com mais maturidade, com mais segurança. Tanto é que a doutora acabou de me falar aqui, antes de começar, que ela não havia participado de um podcast. E agora, a entrevistando aqui, eu percebo que ela tá preparada, porque pra mim você tá muito mais bem posicionada, a sua fala tá muito mais bem colocada que muitos entrevistados que eu já participei. Então, assim, isso é um prestígio muito grande. E uma estratégia que você se posicionou dessa forma, que você fez com que chegasse até aqui dessa forma. Que legal. Isso me lembra um pouco da minha trajetória, que antes de ir pra televisão, e eu fui pra televisão sem querer, eu já era um jornalista que fazia as minhas coisas e já tinha. Ou seja, já estava preparado. Então, é o que você fez. Você se preparou nos bastidores e hoje você está aqui preparada. Que legal. E é uma frase do Paulo Vieira que eu gosto muito. Você conhece o escritor, é autor de best-seller, que é esse aqui, inclusive, Poder da Ação, gosto muito. Muito bom. Gosto de ler várias vezes e ouvir audiolivro dele. O melhor ainda está por vir. E eu acredito muito. Mas a gente tem que estar preparado. Você tem que estar caminhando. Tem uma frase do Ayrton Senna, diz que ele estava fazendo uma corrida, e aí ele ganha essa corrida. E aí, na hora que ele está sendo campeão ali, acelerando, né, ele hasteia a bandeira do Brasil, assim. Ele abre a bandeira do Brasil. E o repórter fala com ele, Ayrton Senna, você já abriu a bandeira, você já sabia que seria campeão? Ele falou, não sabia, mas eu estava preparado. Olha que bacana. Então eu penso que a preparação ela é muito importante. A gente hoje está muito preso a muito conceito legal. Eu acho muito legal esses conceitos. Aposta, faz, mesmo que seja pouco, começa com o que tem. Entendo isso, mas se você puder se preparar também, olha para esse lado também. Não vale a pena a gente acreditar que tem uma verdade absoluta, a não ser a de Deus. Não é isso? Testa. Porque às vezes você começou do nada com... É a sua história. O que você fez para você não vai servir para mim. Eu preciso ter calma de olhar a minha caminhada. É o meu caminho, sabe? É a minha grama. Não é a do vizinho. Né? Então tem gente que está tentando copiar tantas pessoas e tá assim, não tá dando certo, e as pessoas ficam lá, tenta, continua, persistência, é assim. Talvez está faltando preparação. Engraçado, e quando você fala com relação a algumas pessoas dão o primeiro passo, faça com o que tiver e tudo mais, no seu caso você se preparou para isso, tem um diferencial, na verdade. Você sabia onde você queria chegar. E hoje a gente vive uma geração de profissionais, de pessoas que estão meio deslocados, que pensam de uma forma, mas de fato não tem aquele projeto, não tem aquele traço, aquele destino. E esse é um grande diferencial. Lá atrás, você já queria formar psique, formou um grupo de pessoas. E a consequência disso, que lá atrás você já sabia que ia chegar um projeto maior. Tanto é que hoje você está com um projeto da Raul Devier. Vamos voltar para ela? Porque eu quero saber o seguinte, pelo que eu entendi, a Raul Devier vem com essa pegada do atendimento, do olhar mais humanizado, mas que também abraça a família inteira. Por exemplo, você atende o filho, o pai, a avó, em várias modalidades, é isso? Isso. O que é a Raul Devier? Né? É uma clínica de multiespecialidades. Então, hoje, dentro da Raul Devier, nós temos clínico geral, pediatria, psiquiatria, psicólogo infantil, adolescente, casais... psicologia geriátrica. Terapia de casais acontece? Terapia de casais. Legal. Muito bom isso. Porque hoje a gente vê muito isso nas instituições religiosas. E às vezes mistura um pouco, aquela coisa toda. Agora uma clínica com terapia é legal. Direcionado a um produto específico, né? Muito. Depois da pandemia, os casais deram uma bagunçada. Não, eu digo talvez até antes também, porque se você for olhar a geração mais moderna, e aí eu vi uma palestra interessante falando sobre a questão desses cuidados, que no passado, a minha mãe, por exemplo, tinha panela de pressão com Durepox. Ela tinha lá que segurava a panela de pressão. Hoje os casais, eles preferem trocar de panela, ou seja, eles não recuperam, não arrumam, não ajeitam, não, já querem trocar. E assim são as relações. Ao invés da mulher e do homem cuidar do outro, ou tentar ali reestruturar a relação, prefere trocar de parceiro. Isso. E tem sido assim a geração, isso, né? E as gerações passadas... até um pouco assim, atual um pouco menos, mas nós não aprendemos a pedir ajuda, né? E a gente vai ter problema de relacionamento, é normal, é comum, isso faz parte de ser humano, né? A gente ter problemas. E a psicóloga, quando ela faz acompanhamento
terapia sempre frequente? Você tem um outro psicólogo? Como é que funciona? Como eu sempre assim? te pergunta, você como psicóloga. Eu tenho meu terapeuta. Ah, você já tem. Eu preciso do meu terapeuta. E como escolher um terapeuta? O psicólogo escolhe um amigo ou escolhe aleatório? Como que funciona isso? O psicólogo, você precisa encontrar com ele. Eu falo que é uma questão de encontros, assim. E você precisa gostar, que a gente vai chamar isso dentro da psicologia de vínculo. Você precisa vincular, conectar com esse profissional. Você precisa estar seguro, você precisa se sentir acolhido. Porque se você não tem isso, você vai ter um trauma. Tipo assim, né? E você vai deixar de acreditar até na ciência. Eu já vi gente falar assim, eu fui no psicólogo que ficava só calado olhando para mim. Olha que impasse, a psicologia ela tem 5 correntes para lá, né? Aqui eu tô falando as mais comuns. Então, dependendo da técnica daquele profissional, ele vai ficar mais calado, né? Tem pessoas que já falou comigo assim, Michele, eu fui no psicólogo, ela me passou um tanto de para casa. Mas talvez é a técnica que ela está usando para o seu atendimento, a abordagem, né? Aquilo é o lugar que ela entendeu da psicologia, porque a psicologia ela é ramificada. A gente não tem aí engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil. Então a gente tem uma psicologia que é terapia cognitivo-comportamental. A gente vai ter aí a humanista, né? Enfim, várias correntes da psicologia. Então você precisa entender no fazer qual que você vai se associar melhor. Você quer falar mais e que o psicólogo, né, só faça a sua escuta? Você precisa de intervenções práticas para você entender que aquilo está evoluindo com você? Então, assim, quem vai te dizer qual que é o melhor psicólogo é você. Se você está evoluindo a partir da terapia, né? Exatamente. Se você gostou desse encontro com você. Se essa pessoa, você consegue eleger ela para participar da sua evolução. Olha que bacana. Assisti há pouco tempo uma série, salvo engano, Adolescência ou Adolescente, está na Netflix, e conta a história de um jovem de 13 anos que está sendo acusado de um homicídio. Sim. E no questionamento, quando ele está em cárcere, né, ele é atendido por 2 psicólogos. Sim. Você já chegou a assistir essa série? Sim, eu assisti vinhetas. Depois assista. E ele reclama em determinado atendimento de uma psicóloga mulher que o outro psicólogo fazia diferente. Não, ele não faz isso comigo, não. Ele não faz. Então ele questionou os atendimentos. Claro que cada um tem uma abordagem. Eu achei super interessante, recomendo. Depois você assista essa série. Vai valer a pena para você tentar desvendar e se ver naquela posição, que a psicóloga é bem porreta, hein? Vai parecer mais jornalista do que psicólogo. E talvez foi técnicas dos dois ali, né? Um faz uma parte, o outro faz aí, uma tá outra, pra gente cada um fazer uma leitura. Porque uma coisa que eu sempre converso com os meus psicólogos, que tem gente que fala assim comigo, que vem trabalhar com a gente, vem empreender dentro da How the VA. Michele, qual abordagem que você atende? É porque a abordagem de fulana não combina com a abordagem de ciclana. E lá eu costumo falar assim, olha, nós precisamos respeitar os espaços. Na minha abordagem eu entendo que ela não dá conta de tudo. Você consegue entender que na sua não dá conta também? Se a gente conseguir entender isso, pode vir trabalhar na How the VA. Você é convidado. Agora, se você é categórico, né, dono da verdade, é a minha abordagem que funciona no mundo, pode ficar longe de lá, né? Porque a gente precisa cuidar da sociedade e ter essa humildade de saber que nem sempre a teoria... Eu sempre fiz isso, Pablo. Às vezes eu pegava um caso e eu falava, esse caso não é para mim. Esse caso aqui é para o Eduardo. Esse caso aqui é para a Rose. Esse caso é para a Ingrid. Esse caso é para a doutora Natália. Então, eu sempre tive esse lugar de olhar e isso, quando eu indicava os pacientes para outro profissional, o paciente ele tinha a sensação que continuava ainda com a Michele porque ele tinha percebido esse olhar de respeito. E às vezes eu falava para ele, olha, isso que você está vivendo está relacionado com isso daqui é melhor você tratar neste lugar aqui. Né? Quase que eu falava pra ele, eu não dou conta disso daí, não. E tá tudo bem. E dentro da How the VA, psicologia, fisioterapia, nutricionista, fonoaudiologia, terapia ocupacional, né? Porque eu parei ali na psicologia. Sim. A gente ampliou um pouquinho. E aí,
completo, né? O propósito da Raul Devier, ela vem nessa, eu vou falar, uma angústia mesmo, de solicitação do próprio mercado, dos meus pacientes, dos meus clientes, de terem um lugar onde eles seriam cuidados. Tanto na parte física, tanto na parte mental e emocional. Né? Esse olhar, né, para o outro de condição mesmo. Né? Aqui a gente cuidou de você emocionalmente, mas às vezes a pessoa tem uma limitação física. Né? A gente tem dentro da Raul Devier como parceira a Mariana e o Diego, e a Mariana, ela é uma das de Belo Horizonte, única assim, é porque a fisioterapia todo mundo associa um pouquinho assim com o Pilates, ela trabalha com osteopatia pediátrica, então assim, era uma ciência que eu nunca nem tinha ouvido falar. É uma coisa muito específica, é um tratamento muito específico. Então a gente cuida dessa mãezinha, do coração dessa mãe, enquanto a Mariana está lá cuidando da parte física dessa criança. Ah, interessante. Então esse paciente, né, essa pessoa vai tratar da questão emocional, mas às vezes tem uma questão ortopédica, às vezes tem uma questão... Que interessante, no mesmo espaço. Isso. O propósito é esse. Cuidar mesmo do povo, minha filha. O que a gente vê? Crianças autistas, a gente tem um departamento infantil dentro da Raul Devier. E aí, crianças autistas trazem muita seletividade alimentar. Então, como que eu vou resolver o problema dessa criança? Eu sou mãe. Quem que dá comida para os meus filhos sou eu. Quem compra sou eu. Eu preciso cuidar dessa mãe. Eu preciso entender como que essa mãe come. O que ela compra, que tipo de pressão, né, que o próprio espectro está fazendo nela, porque essa criança é muito mais confortável ela comer coisas da indústria, porque ela tem uma previsibilidade do sabor. Como que a gente pode trazer uma nutri com esse olhar para a mulher, com esse olhar para a família, porque percebe como que a gente vai movimentar? E os seus parceiros têm que ter um olhar parecido com o seu, uma coisa mais humanizada, né? Isso. Bem mais humanizada do que o convencional. A ideia da Raul Devier é oferecer serviço de qualidade, com amor, com carinho, com profissionalismo, um preço justo numa consulta particular, que o meu paciente, que o meu cliente dê conta de abarcar esse produto, sabe? Esse serviço, de modo geral. Porque a gente tem famílias lá hoje que fazem terapia, fonoaudiologia, né? Porque é uma criança que tem alguma questão na fala, e aí é atendido na Nutri, e aí é atendido na TO, porque é uma criança que está com alguma parte funcional que precisa desenvolver. Que bacana. Eu já quero saber onde fica. Qual é o endereço? Fica na rua Pinheiro Chagas, 137, no Barreiro. Que bacana. Ó, vamos dar uma vírgula, nós vamos voltar nesse assunto, que todo quadro aqui do nosso podcast tem um quadro. E o seu não é diferente. Nós preparamos um quadro aqui para ouvir das pessoas também algumas dúvidas. E aí não vou perder a oportunidade de entrevistar uma psicóloga aqui e não destrinchar também outros assuntos, né? Então coloca pra gente aqui agora, tá na tela, o nosso quadro com a doutora. Aberta com a doutora Michele. Gostou da apresentação? Gostei. Você vai gostar ainda mais das perguntas. Segura a batata quente, coloca pra gente a primeira pergunta. Ao lidar com uma pessoa no espectro autista, né, no TEA, como que a gente pode lidar com certos problemas que acontecem no cotidiano, como, por exemplo, a seletividade alimentar, a dificuldade de fala e dificuldades psicomotoras, principalmente? Uma pergunta bem técnica, hein? É interessante a pergunta dela. Essa pessoa, ela está em terapia porque tudo que ela citou é tratado, desenvolvido, melhorado em terapia, né? A seletividade alimentar, a gente pode trabalhar com uma Nutri, com uma terapeuta ocupacional. A questão da fala, já entra a questão da fono, e a questão das emoções, da rigidez cognitiva, um pouquinho ali da disfunção também cognitiva, a gente já pode trabalhar ali com a psicoterapia. Quando a gente fala, né, de uma pessoa TEA, interessante demais a pergunta dela, porque foi nesse pensamento que eu pensei em construir a Raul Devier dentro de todas essas multiespecialidades. Esse ciclo. Isso. Uma pessoa com transtorno, ela precisa de muitos cuidados.
ela precisa de muita assistência. Então, você imagina uma mãe, né? Ela tá numa psicoterapia no Barreiro, aí ela leva a criança dela numa fono no Eldorado, aí até em Betim. Às vezes, a clínica ela até consegue abarcar todos os profissionais dentro do mesmo ambiente. Mas o que essas famílias traziam para mim? Michele, são projetos que atendem a minha criança com 30 minutos, não tem uma devolutiva, não sinto um carinho, não sinto um amor. Às vezes sentia, né, um cuidado, a devolutiva, a parte profissional de um profissional, mas quando a gente fala de Hall Devier, essa é a essência do negócio. Todo mundo que está atendendo, cada criança, cada mãe, cada família, está com essa impressão no DNA de dar mais do que o paciente precisa. Esse olhar profissional, nós entramos com aquela técnica para trazer uma qualidade de vida melhor para um paciente e também com cuidado, com carinho, com respeito, com amor, com a ética. Que bacana. Isso. É como se todo cliente que entrasse ganhasse um abraço bem apertado, né? Isso aí. Você até sentiu aí, né? Tô sentindo esse acolhimento, que legal. É essa a nossa intenção. Porque lidar com transtornos é bem complexo, tanto para quem está sofrendo, tanto para a família. Então, não é uma questão só da pessoa. E o que é o transtorno? O que é um paciente que carrega um transtorno? É um olhar muito único, Pablo. Eu não consigo tratar uma pessoa A da mesma maneira que eu estou tratando uma pessoa B. Recentemente, vou fazer uma revelação aqui. Momento de revelação no podcast. O meu filho, ele é TEA, espectro autista, Isso. transtorno do espectro autista. E aí eu levei ele numa escolinha e um instrutor foi e falou assim, uma instrutora, todas as crianças TEAs eu já tenho costume atender, né? Deixa essa criança quieta que ela logo fica bem, porque eu já tenho costume com autista, né? Isso. E aí, filho de psicólogo, né, ele arrumou problema, porque eu falei, olha, o autista espectro significa ser único, né? Isso funcionou com os que você conhece. Existe até um filme, uma série gravada, que a protagonista, ela fala assim, se virar as costas para mim, eu virar as costas para o mundo. Né? Então, tem aquela criança autista que se você solta ela fica mais longe das interações. Olha só. Então, é esse olhar, sabe? Único. O fato da gente estar em equipe, a gente consegue sentar, conversar sobre cada caso, as questões mais importantes. Então, isso deixa que a equipe fique muito mais preparada para atuar, sabe? Então, a gente tem uma resposta, um resultado, assim, fantástico. Por isso que até hoje a Hall Devier trabalhou sem um cartão de visita, sem Instagram, sem nada de mídias sociais. E agora vai bombar ainda mais. Vai, porque a gente saiu do Brasil. Aí sério? eu tenho que legal, aqui atendimento fora. para contar para o mundo. A gente já está fazendo atendimento no Canadá. Que chique. Olha hein? só que chique. Então vamos para mais pergunta? Coloca na tela pra gente o próximo entrevistado, vamos dizer assim, né? Doutora Michele, como terminar um relacionamento de forma tranquila, sem afetar o emocional? Tá comum, hein? Ó. O problema não está em mim. O problema, a resposta, o problema está em... a pessoa não consegue entender, né? O problema está em mim, não é você. A escuta, ela é muito profunda, né? Como terminar, né? Será Isso. que ele ainda tá nesse relacionamento? Não. Agora tem uma outra questão. Por que ele quer sair de uma coisa que ele ainda está? A última questão da pergunta dele. São intervenções isso daqui, sem afetar o lado emocional. Relacionamento é emoções. Que questão é essa do ser humano que eu não quero envolver-me emocionalmente? E que tipo de afetamento que eu não quero? Fechar ciclo é dor. E a beleza na dor, a crescimento na dor. Eu tô contando minha história aqui sorridente, mas Por trás? foi muita batalha para chegar até aqui. E isso fez com que desse tudo certo. Então, esse choro, esse luto, essa dor, né, é flor de lótus, né? A beleza nisso também. A gente tem que saber ir para esse lugar de chorar. Porque às vezes a gente não quer deixar o outro ir
porque eu não quero sentir dor. Mas já tá doendo, porque você tá no lugar onde você não quer. E nem percebeu. E nem percebeu. Ou percebeu e tá com medo de partir. Mas já tá doendo. É medo do quê? Do novo? Talvez sair dessa relação, você vai chorar um pouquinho, ou você vai chorar muito. Você pode até deprimir. E tá tudo certo, você é ser humano. Recentemente foi lançado, acho que o 3º filminho do Divertidamente, que mostra ali as emoções e as principais, né, as de base, porque temos várias. E aí, ali, o autor, ele é bem categórico, mostrando que nós passamos por várias fases, no dia a dia mesmo. Não tem como fugir da ansiedade, do medo, da tristeza. E a gente também vai ter alegria. É o famoso controle emocional. E não digo que é controle emocional, mas eu digo que é você saber que você é uma pessoa. E você respeitar esse lugar. Isso aqui está fazendo as pessoas desejarem ser máquinas. Você é um ser humano, o que tem que chorar? Eu tô contando bastante exemplo da minha pessoal. Meu menino uma vez na escolinha, correndo, ele caiu. A professora pulou! E ele veio chorando. Eu abaixei e falei, filho, você caiu. E cair dói. Isso que você tá sentindo chama dor. Então a gente pode nomear as emoções, tá tudo certo. Isso é ser pessoa. Mas tem que ter controle sobre elas. Essa busca que é difícil, né? Talvez a busca por controlar o que é incontrolável, porque a emoção é uma onda. Você segura uma onda? Você já foi na praia? Não tem como. Tenta segurar, já tomou uma lambada da onda, demais. Arranhou lá na areia e tal. Não tem como a gente controlar. Controle emocional, eu acho esses conceitos eu ia te falar perigosos. sobre esse conceito. Você acha que não existe o controle emocional? Existe maneira de você... Ou inteligência emocional, que muitos falam. Existe maneira de você conhecer mais você, olhar mais pra dentro. E talvez isso as pessoas estão chamando de controle. Mas é até uma questão assim, sabe? Essa necessidade de controlar o incontrolável, de onde que isso vem? Isso que tá virando na terapia, tá? Eu já estou fazendo intervenção. Eu tô aprofundando, eu tô me vendo em várias áreas aí já. Sabe, isso é muito dito, inclusive, nas organizações de trabalho. Né? Tem que ter resiliência, controle emocional, a capacidade de ir e voltar. Coitado, então, de uma pessoa que tem rigidez cognitiva. Ela não vai conseguir ir e voltar nessa resiliência toda, né? Não é. Não se adapta. Não se adapta. E aí, olha para você ver que dicotomia, né? A gente está num momento de inserção, né? É tão dito isso nas empresas, e na vida, e nas escolas, e aceitar o outro, mas nesses pequenos movimentos é como se a gente estivesse repelindo o outro de permitir ele ser o que ele dá conta. Por achar que ele pode ser diferente e não consegue, né? Isso. E pode ser que em algum momento específico, um episódio muito específico, eu não tenha controle sobre aquilo dali. E aí, tá tudo bem. De repente, em outras fases da vida eu tenho. E é isso. Pra que querer ficar ótimo em tudo, sabe? Eu falo muito isso com meu marido, né? A minha casa é o lugar onde eu posso ser pessoa. A minha clínica é um lugar onde eu posso ser pessoa. Eu gosto de trabalhar com pessoas. Tem mães que eu atendo que ela fala, Michele, tá muito difícil o autismo. Eu falo, eu entendo, eu sei como é que é. Sabe, eu não faço esse afastamento sabe? Teve uma pessoa que até falou assim, psicóloga, você tá chorando? Aí eu falo, psicólogo chora, a gente tem lágrimas também. Né? A intenção de aproximar o ser humano cada vez mais dele, porque a gente está numa sociedade que está afastando o nosso próprio eu, né? Os desejos, onde que nós estamos colocados. Olha que pergunta complexa. Como terminar um relacionamento sem sentir? Como é que você amou? Você quebra um Você ficou apaixonado? O que você não quer sentir? Como se não tivesse vivido Você já sentiu. E aí a gente está falando de uma perda, e não é uma perda de um telefone. É uma vida que passou pela sua vida. E ficou esse registro para sempre. Você nunca vai mover isso.
O que você não quer sentir? Percebe? Forte. Vamos para mais uma pergunta que a gente tem aqui também. Coloca na tela pra gente aí. Olá pessoal, boa tarde. Eu gostaria de saber se criança pode usar tablet ou celular. Filhos, que é uma tranquilidade, um sossego danado. É. E aí? Pois é, que você pergunta dele aconselha? complexa. Criança pode usar celular e tablet? Então a gente tem dentro da OMS até uma tabelinha lá. Criança de 12 meses, nada de tela, nada de nada. Criança de 2 anos a 5 anos, 1 hora de tela, de 5 anos a 10 anos, 2 horas de tela. Porém, como que essa criança vai acessar essa tela? A questão é aí. Criança pode usar celular e tablet sozinha? Nunca. Não. Essa criança vai ser assistida? O que ela vai acessar? Eu costumo falar para os pais, Pablo, que eu atendo, que a internet, o celular na mão de uma criança é a terra do nunca. Lembra dessa Peter Sim, Pan? lembro. Então, o que é a terra do nunca? É um tanto de criança perdida. E o Peter Pan é aquela criança que não quer crescer. Se você olhar para essa sociedade, dá uma olhadinha. Hoje a gente vê adulto em jogar, né? Então, cuidado com a internet. O telefone na mão de uma criança sem estar assistido é a mesma coisa de você dar a chave do seu carro pro seu filho. Você tem filho? Tenho, filho, e eu tô me vendo nessa situação, que eu vou te entregar os pontos daqui a pouco. Tem quantos anos? 9. Olha pra você ver. Você dá o seu carro pro seu filho dirigir? Não. Como é que você dá um celular pra ele? E ele já pilota um Vou entrar celular. num assunto aqui pesado. Décadas atrás, se um adolescente queria acessar pornografia, ele ia pra banca, ele roubava a revista do irmão mais velho, arrancava uma página, arrumava aquela confusão. Hoje, uma criança com uma curiosidade, que talvez ela não tá nem com aquela expansão de pergunta. E aí, essa criança, ela pode acessar conteúdos, assim, drásticos e traumáticos. Nós atendemos hoje na Haldevier crianças que têm características de abstinência de usuário de droga. Aí que eu queria chegar, exatamente nesse ponto. Eu sempre deixei o telefone com meu filho. Inclusive, meu filho tem um telefone. E aí eu tô no momento de verdade, eu tenho que te falar, né? Não é uma consultoria gratuita não, tá? Aham. E em certo momento eu percebi que estava demais. E que não era culpa dele, era culpa minha. Por deixar demais e não perceber que o consumo estava excessivo, que da mesma forma também eu sou um cara muito consumista nessa área digital. Aham. E aí percebi esse vazio. E lá atrás eu tirei, simplesmente falei, agora acabou, você não tá mais de celular. Tirei. E viajei pra praia com essa criança. Essa criança não queria sair pra praia. Essa criança sentia dores. E eu falei, tá estranho, esse menino sente dor, quero ir embora pra casa, quero não sei o quê, não quero ficar... Ele começou a apresentar um comportamento, eu falei assim, esse menino tá... Eu entendi que era uma dor emocional ali, talvez, eu vou chamar assim de emocional, perdoa a ignorância, mas uma falta que ele tava sentindo, um costume que ele tinha, e ali é aquela dopamina dos stories, dos shorts, né, que o YouTube tem um equipamentozinho lá dos shorts que você vê conteúdo diverso. E eu comecei a observar o consumo dele depois, que eu fui soltando aos poucos e retomando. E são conteúdos distintos, por exemplo, ele tá vendo ali uma criança brincando disso, uma criança pulando, o outro... E aí ele ficava dopaminado daquelas informações e o básico ele não conseguia mais. Criou-se uma dependência. Eu percebi que meu filho estava dependente do consumo de celular. Quase que eu vi ali um dependente mesmo de uma droga, vamos dizer assim, talvez exagerando a forma de falar. É comparado a isso? Comparado a isso. Meu Porque Deus. o nosso cérebro é química pura. Os nossos hormônios, tudo que a gente tem, essa reação no corpo, ela é uma reação muito química. E isso é muito perigoso. Olha pra você ver, a sociedade, ela tá um pouco cansada de ouvir tantos transtornos, principalmente na infância. Eu vejo isso pelas mães, elas falam, eu sou a mãe chata da escola. Porque eu já chego lá com o meu TOD, com o meu TEA, com o meu TDAH, os meus filhos, todos problemáticos, mas ao mesmo tempo é a sociedade que promove o consumo do uso celular. E aí vem a escola, né, com atividades no celular, graças a Deus agora tem uma lei que é proibida a utilização. Então assim, mas Pablo, você tá de parabéns de ter colocado a culpa em você. E ter falado assim, talvez eu errei, porque foi eu que dei. E realmente criança não pode ter esse uso de tela.
Para a idade dele, o recomendado é 2 horas, mas o recomendado assistido por um adulto. Hoje eu acompanho, tem o aplicativo, né? Aí você consegue ver o que ele tá baixando, Isso. acompanhar, isso tem feito bem. Porque eu também não acho justo tirar a geração do celular. Tem pessoas que dizem, olha, meu filho só vai ter um celular com 15 anos de idade. Injusto. Na sua época você não tinha, era outra geração. Eu defendo que deve sim ter o acesso que é a geração dessa turma. Então eu promovo esse ambiente para o meu filho, incentivo ele a conversar, ele tem um canal inclusive, para estimular a comunicação, que eu acredito também que a comunicação é um segredo de sucesso das pessoas. E ali, hoje eu vigio, mas no passado foi um erro muito grande, eu tive que aprender com a dor emocional dele mesmo. Foi triste, mas... A gente tem um problema na criança que pega os pais de surpresa. O nosso córtex pré-frontal, que fica aqui do lado aqui do colega, do sistema límbico, ele não está pronto até os 24 anos de idade. Qual que é o gargalo do negócio? Esse camarada, né, o córtex pré-frontal, ele tem um sistema de contenção. É aquilo que fala assim, Pablo, para. Vai almoçar. Pablo, para, tá na hora de dormir. A criança não tem isso pronto. Então a mãe fala assim, sai desse celular. Sai desse videogame. As mães que estão me assistindo aí vai saber bem o que é isso. E aí a sua criança não vai, é porque ela não consegue fazer esse movimento. E o que é, né, esse mecanismo das mídias sociais? É essa compulsão mesmo. A gente está sendo treinado a esse lugar. Né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque sua criança não vai conseguir parar. Né? Você vai ter que fazer um treino ali e assistir mesmo de perto o que ela está assistindo. E é legal que hoje eu vou lá e bloqueio, né? Na hora para, ele já pega o celular, guarda e para a atividade. Então ele sabe que tem um fim. É legal isso aí. Ótimo. Vamos lá que tem mais perguntas então pra gente seguir? Coloca pra mim. Olá, doutora, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Como lidar no momento de uma crise de ansiedade? Como devemos proceder? Ansiedade. Interessante a pergunta dele. Essa crise de ansiedade que ele citou, ela vem de uma ansiedade ou uma crise de estresse? Porque hoje é muito comum no consultório eu ver pessoas, eu tô com uma crise de ansiedade. Quando a pessoa conversa comigo, eu falo, está lá no estresse. E olha que na ansiedade a gente tem mais de 100 sintomas. Mas como ele falou, né, de uma crise de ansiedade, a gente tem pequenas técnicas. O que é o pensamento, né, Pablo? A nossa mente é um avatar. Se eu falar para você assim, Disneylândia, Torre Eiffel, Pirâmides do Egito, eu te levei para 3 lugares do mundo completamente diferentes. A mente, se fosse um lugar bom, chamaria verdade. Então a gente tem a capacidade de criar histórias e conexões com fantasia. Você provavelmente viu esses lugares na sua cabeça sem ter ido lá agora, aqui dentro desse podcast. Exatamente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os pensamentos. Por isso que é importante, numa crise de ansiedade, ou quem tem ansiedade, cuidar de uma terapia. Porque tem algum pensamento que está me levando a um outro pensamento. Para ser ansiedade, eu tenho que ter 2 associações. Eu preciso ter pensamento no futuro com medo. Se não tô com medo, não tô falando de ansiedade. Exemplo, eu preciso gravar o podcast, tô com medo de não chegar a tempo. Então, tive ali uma ansiedade. O Uber cancelou. Ansiedade. A platina agarrada. Eu acho melhor eu cancelar. Então, a pessoa que entra ali naquele e deixa ser consumido por esse pensamento. Então, é importante a gente usar palavras, não, vai dar tudo certo, deixa eu tentar ligar, o que eu posso fazer para resolver? Agora, se a pessoa estiver numa crise, é tomar uma água, lavar as mãos, deixar a torneira ligada, isso é um pouco, né, o pessoal da natureza aí vai, mas o barulho da água faz a gente trazer uma lembrança de tranquilidade, exercícios de respiração pode ajudar, e um bom tratamento, assim, o melhor jeito de lidar com uma crise de ansiedade é você estar fazendo um bom tratamento para isso, com psicoterapia, se for necessário com medicina. Acompanhamento. Você me fez lembrar a filosofia estoica, que aí fala um pouco sobre que eu não posso mudar. Deixa pra lá, foca no que eu consigo alterar. E acaba você tem um direcionamento sobre isso, né? Agora vamos ter mais pergunta, porque o povo quer saber. Vamos lá. Doutora Michele, eu queria saber como que eu faço para ajudar uma pessoa com depressão.
Isso, hein? Hoje em dia tem muito disso, Que né? posicionamento interessante, né? A preocupação dele de ajudar. A gente não sabe o que faz. Isso. E aí, essa resposta ela vai ser bem objetiva, que a gente tem que gravar um podcast só para depressão, que é verdade. ansiedade. Extenso, hein? É. Mas vamos olhar bem para a pergunta dele. A pessoa que ela tá com depressão, ela tá com todo esse sistema dopaminérgico, toda essa questão dos hormônios bons em baixa. Então você vira para um depressivo e fala assim, procura ajuda. A gente costuma brincar no consultório que a dopamina é um motor de arranque. Então se essa pessoa tá com um probleminha no motor de arranque, como é que esse carro vai rodar? Então a pergunta dele, né, como eu posso ajudar? Seja esse motor de arranque. Marca a terapia, marca o médico, porque aí num caso de depressão talvez é um psicofármaco mesmo, ali com um psiquiatra, ou com um neurologista, então tem que ter um profissional na retaguarda para fazer o trabalho junto com a gente. Às vezes, pode ser que a psicoterapia no iniciozinho ali da depressão dê conta, então é você mesmo ser ali esse braço para essa pessoa que está nessa condição, porque ela vai tender mesmo a não conseguir ter forças para se ajudar. Não é fácil. Agora, dentro do assunto, a última pergunta, nós temos aí de um policial militar. Coloca pra gente aí. Doutora Michele, boa tarde. Meu nome é Maico André, sou policial militar veterano da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Gostaria de saber como lidar com nossos vazios. Muitas vezes conquistamos patrimônios, conquistamos empregos, nós fazemos amizade, participamos de momentos felizes, mas de repente tudo acaba e mesmo assim o nosso coração parece vazio. É um vazio da alma. Essa é a minha pergunta. É isso. É interessante ele ter colocado isso, porque recentemente a Netflix lançou um documentário com a Anitta. Isso, você até compartilhou comigo, achei interessante. Isso, e a Anitta, ela vai trazer essa questão do vazio dela, né? Parece que ela precisou chegar no auge para ela entender que ela não ia ter um preenchimento. Então, é aquilo que eu estava te dizendo mais cedo, Pablo. A gente está com uma tendência, talvez, né, a querer ser o que não é ser humano. Freud vai discorrer sobre a pulsão de vida e a pulsão de morte, onde a gente precisa querer viver, e a pulsão de morte, né, ela vem nessa dicotomia, né, Lacan vai falar, olha, a gente precisa até estar vazio para que algo seja preenchido. Então, existe uma maneira de preencher o vazio, ou isso faz parte de ser pessoa? É importante ter o vazio. Você precisa ter pulsão, né? Você precisa buscar alguma coisa. Agora, a questão aqui é esse vazio, você querer buscá-lo e preenchê-lo com um lugar chamado felicidade e alegria. Sendo que o filminho Divertidamente te ensinou que você é cheio das emoções. Vai sofrer. Roberto Carlos Puro, são tantas emoções. É porque você vai querer preencher um lugar que é do ser humano. Você precisa ter outras emoções. Isso faz parte de ser gente, de ser pessoa. E não é coisas que preenchem o ser humano. São valores. Está em outro lugar. Então, essa busca infundável, né, por coisas materiais, ou até mesmo tem pessoas que tentam preencher o vazio com pessoas, com relacionamentos, né? Talvez o melhor movimento que pode ser feito ali dentro da psicologia é você entender que esse vazio aqui, ele existe e tá tudo bem. O que tem ele existir? Que problema que tem nisso? Problema nenhum. Precisa dele? Precisa, talvez sim. Talvez no momento que a pessoa está vivendo na vida dela, ela vai precisar, até mesmo para o movimento que ela precisa de fazer, para o próprio crescimento dela, seja pessoal, seja profissional, né? Então, se eu fico nessa alucinação, né, vou chamar assim, fantasiosa de preenchimento, talvez eu não olhe para mim. E talvez esse vazio, ele está me dizendo alguma coisa, ele está me dando sinais do que eu preciso procurar. Ou talvez esse vazio está sendo uma incapacidade de olhar tudo que eu já tenho e talvez eu já estou até cheio. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a internet também.
Mas é isso, Pablo. Show de bola. Olha, o assunto voou, nós ainda ultrapassamos o nosso tempo aqui ainda, mas ainda tem muita coisa pra gente falar. Espero que em breve você possa retornar pra gente desmistificar outras áreas da psicologia. Ótimo. A gente tá chegando pra reta final, mas eu queria que você fizesse um desfecho interessante, principalmente para as pessoas no geral, trazendo um pouco da sua trajetória, da persona, né? A sua persona. O mundo tá tão difícil. As pessoas estão descontroladas emocionalmente. O que você pode fechar pra gente nessa câmera, dizendo pra elas, tá tudo certo, talvez, controle as emoções? Faça pra gente esse fechamento, doutora. Então, cuida de você. Olha pra você. Goste de você e não seja tão difícil com você, tão rude. Às vezes com o outro você tá sendo até leve, mas com você tá pegando muito pesado. Entenda as suas limitações, né? Eu falei um pouquinho de mim aqui. Tô entrando no digital agora, isso é um caminho que me deixava um pouquinho com medo. Era uma limitação. Se prepare para enfrentar o que está te limitando e acredita sempre nos seus sonhos, nos seus potenciais. Busque o que você quer, fé em Deus e tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém. Um prazer conversar com você. Obrigada. Aprendi que se a mente fosse boa, era verdade. Gostei. Obrigado, viu? Até a próxima, doutora. Até. E você que nos acompanhou até agora, se ainda não se inscreveu, aproveite a audiência nesse momento, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê o seu like e eu quero agradecer a sua participação, agradecer mesmo a sua audiência. É isso que fortalece nosso projeto, é isso que nos fortalece para estar aqui trazendo novos conteúdos para vocês. Então se lembre, onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima.